quer puxar? Vamos falar de Get Ninjas? Vamos? Tem 2 tópicos, né, que a gente passou, mas não nos aprofundamos. O Então vamos lá. primeiro, Get Ninjas, você falou do fundo Small Caps, do Special Seats, né? Foi. No caso, a gente pegou aqui a Cigar Butt, mas você o cigarro todo, né? Você pegou ali nos R$2, né? Acho que dá pra contar um pouco dessa história. É só o contexto, né? Pra quem segue a gente no canal, né, já viu que a gente fez um vídeo, né? Foram 40 dias que a gente ficou com a ação, ganhou em torno de 20%. É, 20%. Um pouquinho mais de 40 dias, um pouquinho mais de 20%. O Aconteceu Kelete... tanta coisa em 40 dias. No momento de mercado que foi um desastre. Não, foi maravilhoso pra ele, mas o Kelete pegou, ela tava R$2, é isso, né? Foi. Então, Kelete, conta aí um pouquinho dessa tese aí, como é que começou? Foi muito na linha da discussão interna lá de... Pessoal, empresarialmente nós temos que fazer assim, o melhor para o nosso cliente dentro da renda variável Brasil. Então nós vamos ter aqui, a gente tem expertise para tudo. E esse tipo de investimento, dado o tamanho da empresa, não cabe no nosso fundo, né, no nosso fundo carro-chefe. Na época valia 130, 140 milhões. 130 milhões de reais valia na bolsa. E já tinham tido várias histórias ruins de gente que a gente conhece, de gente que tinha perdido muito dinheiro, de uma empresa que tinha uma proposta, e acho que vocês colocaram muito bem ali nas resenhas de vocês, tinha uma proposta e que acabou não funcionando, pessoal. Vamos ser muito sinceros. Era uma empresa que a gente olhou até uns relatórios do passado, da época do IPO. Chegou a valer 1 bilhão, né? O equity chegou a valer 700, captou 300. Foi. E tava valendo 110. Né? 130. Os relatórios da época do IPO das projeções de receita. 500. Era 60, CAGR de 60% ao ano. CAGR de 60. 500, 600 milhões de reais esse ano. O mercado endereçável de 1 trilhão. Exato. A empresa está batendo 60 milhões de reais de faturamento no ano. 15 milhões de reais por trimestre. Então, infelizmente, é uma história que não deu certo. Como muitas outras. Só que tinha uma situação diferente. Interessante. A gente vinha acompanhando todo o processo. Porque tinha uma outra asset que lá no IPO, e que a gente tem proximidade e a gente conversa, tinha feito um investimento também separado nesse negócio e tinha colocado uma pessoa que a gente fala que é gestor e próximo a gente também conversa e que estava no conselho da empresa, está até hoje no conselho da empresa. Então ele vinha acompanhando o processo porque ele estava defendendo o patrimônio dos clientes, apesar da perda, ele estava lá que tinha uma responsabilidade. E a gente sempre tendo essa conversa e vendo a ação degringolar. Falou o seguinte, bom, agora tá o seguinte, agora vale 130 milhões de reais. Tem fundo anunciando que caiu de 5%. A Miles tinha zerado, o Verde tinha caído abaixo de 5%, a gente sentiu que provavelmente tinha ficado pequeno, não fazia muito sentido pro tamanho do fundo. Era uma nova gestão? Acho que tinha tem o Elmer que estava entrando, acho que era uma posição do Pedro, enfim, que a gente conhece bem, gosta dos dois, mas enfim, tinha venda no mercado. E ela tinha algumas coisas que chamavam muita atenção, que era 270 milhões de reais no caixa. Valia 130. Sem dívida. E tinha parado de queimar caixa. Porque tinha mandado embora bastante gente. Então tinha cortado despesa geral e administrativa. Eu vou tentar ser bem coloquial aqui para o público. Cortou marketing. Cortou marketing, cortou despesa geral e administrativa. E aí o conselho foi lá e falou pro cara, pro fundador, que é um jovem, o seguinte, não faz sentido você carregar 270 milhões de reais no caixa para uma empresa que fatura 60. Tá errada essa estrutura de capital. Muito errada. E aplicar num fundo de renda fixa, ficar pagando imposto, vamos tomar uma decisão aqui. Isso provavelmente vinha sendo discutido de alguma maneira lá. E o caixa valia na nossa conta lá, era muito simples, né? 270 dividido por 50 milhões de ações, que é o que tem o capital social da empresa, era 5,40 por ação. 5,40. Quanto vale o caixa? 5,40. Muitas vezes na bolsa você não paga o caixa. Porque a empresa tem o desafio de... O custo de capital é maior do que o retorno que gera. Tem isso também, Matheusinho. Mas o fato da empresa ainda ter aspirações e falar, eu vou em frente com o meu negócio, eu acredito no meu negócio.
E eu vou usar esse capital para trabalhar. Pega uma Enjoei. Tinha uma situação parecida. Mas eles estão lá com o capital e eles recentemente compraram uma empresa de artesanato online. Eles estão tentando se reinventar, estão tentando fazer, estão lá trabalhando. A operação segue, continua. E barriga no balcão, né? Porque no caso da Get Ninjas era uma corporation, né? Não tinha, assim, um grande controlador, né? Esse era um outro ponto nevrálgico para a gente eventualmente comprar na tese. Que é, ó, no caixa, na bola aqui é 5,40. Então, se comprar dois baixo, isso aqui tem... A gente gosta muito da palavra simetria, né? Isso aqui tem uma simetria, talvez uns 10% para perder aqui, se não der certo, tal. Se o cara voltar, querer ter alguma ideia, ou o conselho não conseguir barrar. Mas do outro lado, tem um upside razoável aqui, se a gente conseguir fazer um trabalho. E aí, o fundador ligou pra gente. E a gente começou a estudar a empresa e tal. E uma das coisas que a gente percebeu é que essas histórias dessas empresas de tecnologia, o fundador, como muitos outros casos, foi diluído ao longo do tempo nas rodadas de capital, de aumento de capital. Então, os venture capitals, que estavam na base, que eram Monax, Tiger Global, Kazek, caras enormes, assim, caras globais, inclusive. Ao longo do tempo, nas rodadas, foram diluindo o fundador. E o fundador tinha perto de 20% das ações. E, por uma falha que eu acho que existe em muitas empresas, o poison pill era, assim, zero punitivo, proibitivo. Era a média de 30 dias, ponderada de 30 dias do preço das ações. Zero. Sem prêmio nenhum em cima. Então é o seguinte, a ação estava 2 e pouco. Se alguém quisesse tomar o controle da empresa, com aquela média que vinha 2 baixo, você pegava ali, pagava, tentava fazer, atacar a empresa, pô, ia para cima, talvez você conseguisse comprar, tomar o controle da empresa gastando pouco. Pouco. É, compra 50% da empresa por 70 milhões Era uma possibilidade. naquele momento. Era uma possibilidade. E a gente falou, bom, peraí, o poison pill é 25%. A cláusula. Tem que alguém comprar mais de 25% para bater. A gente tem gente que a gente, pô, acompanha e falamos pro fundador. Ele ligou pra gente, vocês são ativistas? Pô, longe disso. Ativismo do bem. A gente não é ativista, mas a gente tá comprando essa posição. É uma situação cínica, o Bruno falou na cara dele. Ó, essa aqui é uma situação cínica de investimento. Nós estamos comprando pela arbitragem do caixa, né, R$2 baixo. Quando chegar perto de R$5, que é 10% de desconto do caixa, quando ela vale 90%, entre 80% e 90% do caixa, a gente vai desinvestir. Público isso. Era para isso que a gente estava lá. E nesse momento, a gente foi lá e montou uma posição e chamou um fundo side pocket, um fundo separado, porque não cabia a liquidez. E a gente conseguiu captar pouco, R$5 milhões. Gostaria de ter captado mais, porque foi rápido, tiveram que abrir o fundo. O preço das ações estava extremamente depreciado. Então, pô, é agora a chance. Fomos lá e conseguimos montar, a ação já estava subindo um pouco, não tinha mais lote e tal. E montamos. E aí começa a história. A gente vai acompanhando, vai começando a fazer um acompanhamento. E depois de um mês que a gente tem a posição, a ação estava R$3 baixo, algumas pessoas começaram a nos ligar. A gente conseguiu uma participação de uns 8% da empresa. Tá? A gente anunciou acima de 5%, tanto no veículo carro-chefe, mas era uma posição pequena, por causa da liquidez, mas no outro sim, porque os clientes sabiam que a gente poderia carregar essa operação por 6 meses, 12 meses, até que a gente conseguisse provar a nossa tese. Tudo que a gente achou que podia acontecer estava caminhando. Faz sentido a redução de capital. Nesse meio do caminho, acho que você fez um post da parte de zerada do prejuízo acumulado, que já era o primeiro passo para você aprovar uma redução de capital. A empresa já vinha discutindo isso lá internamente, a gente via que estava no caminho bom de fazer. Então, pô, beleza. Algum dinheiro aqui a gente tem chance de ganhar. Então vamos continuar acompanhando. Nesse momento, a ação começou a oscilar muito. E começou a entrar um comprador novo. Liquidez aumentou muito.
Saiu de 200 mil pra dia, né? Foi. Daí começou 4 milhões, 5 milhões, 10. Foi, Matosinho. Já. E aí a gente começou a falar, bom, alguém tá comprando a ação. Com algum objetivo. Quem? Não sei. Vamos esperar. A ação foi rápido para R$4. Quando ela chegou perto de R$4, um investidor novo anunciou 5% das ações. Que é a REAG. Que a gente não conhecia. A gente foi lá, deu um Google, entrou no site lá. REAG Investimentos. Existe, tá na Faria Lima. O cara existe. Aí, né, conhecemos todo mundo de mercado, perguntamos, conhece e tal. E a gente na nossa cabeça falou, pô, é algum cara ativista, ou talvez é o Tanuri, que fez um movimento na Gafisa, na West Wing, mas era a REAG, era um fundo da REAG, lá tava lá, acho que REAG Alpha. Ok, vamos esperar para ver o que acontece. E ao longo das semanas seguintes, o cara continuava a comprar. E aí, em um certo momento, a gente começou a falar, bom, por que ele tá comprando? Qual é a motivação desse cara comprar? E num primeiro momento ele deu uma declaração que ele não tinha nenhum interesse, quando ele tinha 5%, mas nos comunicados seguintes, ele mudou um pouco. Quando ele foi chegando, passou dos 15, eu acho que ele mudou o discurso. Ele mudou o discurso. É porque sempre que uma empresa, alguém passa 5% de participação de uma empresa, a empresa questiona e aí ele tem que avisar a empresa que está comprando e geralmente falar, intuito é meramente investimento, não tem interesse em mudar na direção ou composição da empresa. Quando passou de 15, o discurso mudou. É isso, Salomão. E aí ele mudou o discurso. E aí ele foi dar entrevista, falou, deu alguma entrevista, provavelmente o jornalista ligou para ele foi lá e falou, pô, eu não concordo aqui com o jeito que a empresa está sendo tocada ou com o modelo de negócio e eu tenho uma outra cabeça para isso aqui. Então eu estou montando uma posição e já com um jeito meio ativista. Acho que nesse dia ou perto desse dia caiu a ficha do conselho e principalmente do fundador. Ó, eu tenho 18, é o fundador. Provavelmente eu tenho os venture capitals, né, os VCs que tinham 5, 6%, já tinha um pouquinho da empresa, e mais... O conselho tinha alguma coisa? O conselho alguma coisa, e mais os funcionários e tal. Não, sei lá, eu tenho 30% da empresa aqui, grosso modo, na minha mão. Mas tem alguma coisa diferente aqui. E aí, não deu alguns dias, sai um comunicado no final do dia que a empresa, através de uma reunião do conselho de administração, com o fundador, aprovou a redução de capital. Então eles ficaram preocupados, provavelmente, ó, tem um cara que tá atacando a empresa. Acho que uma quinta-feira isso. Na sexta-feira, Pode a ser. REAG foi pra 24, foi pra 24,4. E aí, assim, o cara atacou e eles ficaram provavelmente preocupados, falaram, vamos reduzir o capital, porque provavelmente o cara tá mirando o caixa da empresa. E não tá errado, que é uma empresa que tem 270 milhões no caixa. E, além disso, e para nossa tese não era o cerne do investimento, mas ela tinha 93 milhões de reais de prejuízo acumulado. Então, fazia esse prejuízo acumulado para alguma situação, ele poderia fazer muito sentido. Muito sentido. É R$2 por ação a mais esse prejuízo acumulado, praticamente. 93, 50 milhões de ações, quase 2. Se fosse abater do lucro, pô, tem um valor gigantesco. Você não paga imposto por um monte de tempo. Aí ele fez um movimento. Quando ele fez esse movimento, ele parou muito perto do Poison Pill, 24%. E aí ficou aquele negócio, 24%, a gente tinha uma participação importante, tinham 2 fundos ainda com participação, a Oceana, que era público, tá? Tô falando que é público, e a Indy, que anunciaram abaixo de 5, provavelmente iam vender, porque estava subindo a ação. A gente falou, bom, peraí que a gente tá numa situação meio que no driving seat agora. Temos 8% da empresa, parece que tem 2 caras querendo brigar aqui, né? Concorrendo aqui, um para ficar com a empresa que fundou, o outro com alguma intenção que a gente não sabe qual é, mas enfim, tá claro que ele tem alguma intenção diferente da do fundador. E nós vamos parar para escutar aqui e vamos ficar no mercado vendo até onde essa ação vai. E depois do 4,40, o que aconteceu? Entrou um terceiro comprador no mercado, que era um fundo de investimento.
E foi lá e raspou o mercado até mais de R$5. E nessa hora a gente foi pragmático e falou o seguinte, ó, nós estamos saindo. Ligamos para os nossos investidores falando, nós vamos vender. Acho que vai dar uma briga aqui, né, para ver quem tem mais voto na assembleia, que ia ser, eles chamaram a assembleia para reduzir capital, mas você não pode reduzir logo no dia seguinte, são 30 dias. Nesse período, a REAG foi aumentando a posição até os 24 e depois entrou um outro investidor. Chegou até um quarto investidor, entrou até um quarto. Teve quarto também? Nem sei. Teve um fundo que comprou, acho que mais 15% da empresa. Cliente da WHG e um do Banco Master. É verdade, teve o banco, antes da WHG teve esse outro banco. Teve a Ark Capital. A Ark e depois da WHG. Teve a Ark e depois a WHG. Isso. Enfim. Mas enfim, parece que esses caras estavam com uma cabeça de não aprovar a redução de capital, que foi o que aconteceu na votação. E esses caras conseguiram juntar uma participação maior do que a do fundador, mais as pessoas físicas, mais quem ficou no mercado, para conseguir barrar a redução de capital. E agora a história é mais com eles mesmo, para a gente ver o que vai acontecer, porque não tem redução de capital. Não aprovado. Ele está propondo, a REAG está propondo uma mudança no conselho, já colocou lá quem ele gostaria de eleger. Vai rolar uma OPA agora. A REAG ultrapassou 25%. Eu acho que para tirar qualquer dúvida, se existia algum vínculo entre a REAG e os outros caras que compraram e também tinham o mesmo interesse de não aprovar, ele passou o Poison Pill, comprou 26 mais 2% da empresa, passou o Poison Pill e estendeu a OPA. Então vai ter realmente uma oferta, vocês estão certos. Todo mundo que quiser sair, sai. Quem não quiser sair, provavelmente vai ter um novo controlador. Então essa é uma história muito legal, talvez uma das histórias mais legais do ano. Não porque a gente ganhou dinheiro, que foi muito legal, e enfim, teve uma situação diferente, foi um investimento cínico que a gente fez, mas porque foi um dos hostile takeovers que existiram no Brasil recentemente. Uma aula de mercado de capitais mesmo. Desde o IPO, as motivações, até o que aconteceu ao longo do tempo. E não podia ser com uma empresa com o melhor nome, né? Porque tem que ser muito ninja para ficar acompanhando esses movimentos ali, ter o sangue frio. Sim, de todos esses movimentos, o único que não ficou tão claro para mim foi a OPA, né? O que eu imagino é que, como o fundador veio a público, né, falar que estou desconfiado desse movimento, talvez estejam trabalhando juntas, aí acho que a REAG fez, quer saber? Já que está desconfiado, vou fechar o capital. Se não gosta disso, então vende para mim e sai fora. Eu acho a OPA que bem isso. A OPA vai acontecer esse mês, né? Se for. Eu não sei exatamente a data, mas o preço é 4,50 alguma coisa. 4,52 corrigido pelo CDI, mas ele tinha, acho que de quando ele trigou o Poison Pill, ele tem, posso estar enganado, pelo prazo legal, 60 dias para fazer a OPA e estender para todo mundo os minoritários. E aí ele vai ter, muito provavelmente, na mão dele, dado que ele tem, ele vai ter provavelmente o controle da empresa, porque ele vai comprar as ações no mercado. Já não sei se o fundador vai vender ou não. O fundador que comprou até 24%. Ele tinha verdade. Foi para 24%. Verdade. Mas ele fez um erro, na minha opinião. Quando ele passou de 20, ele quis mostrar para o mercado que também ele estava na briga. Mas não dava. Ele, em um momento, ele baixou, Matheusinho. Sim. Uma semana antes, e assim, ele baixou, provavelmente para mostrar para o mercado o seguinte, eu vou vender, porque as pessoas físicas, o pessoal vai achar que eu tô saindo da empresa e vão bater no papel. E aí ele vai chamar mais pessoa física para comprar abaixo do 4,40, que era a redução de capital, e ele teria um apoio dos minoritários na votação. Só que o tiro saiu pela culatra, porque é o seguinte, abaixo de 4,40, a gente era praticamente o fiel da balança na decisão da votação. Se a gente fosse lá. E a gente falou, tudo que for até 4,10, 4,20, a gente voltou a comprar. E a gente falou o seguinte, nós vamos comprar, que a gente tinha vendido a 4,60, 4,70, a gente voltou a comprar. Falou, agora nós temos de novo uma posição boa. E, assim, a gente é o fiel da balança para essa decisão. Porque os nossos 8%, 9% faz toda a diferença para os dois caras. Então nós vamos ficar quieto aqui e botar uma posição. E provavelmente, nesse mesmo meio tempo, a REAG começou a comprar também, abaixo de 4,20, 4,30. Foi lá e comprou tudo. Então, esse movimento do fundador, uma semana antes, essa demonstração, na minha opinião, foi fraca, foi de fraqueza. E aí, o cara aproveitou para comprar mais ação. E aí, enfim, entrou outros compradores. A ação foi acima de 5. Quando ela bateu exatamente 4,90 com 5, a gente, de verdade, a gente cumpriu o que a gente tinha falado para os investidores. Vendemos.
Na nossa carteira, ela saiu do nosso fundo a 4,99, né? 4,99, exato. Mas teve assinante nosso, conseguiu quase Vendeu cravou a nos bandeira ali, 5,16. porque ela bateu 5,20, Que né? legal. Teve gente que acho que vendeu uns 5,15 ali. É. Pegaram um movimento bom. Foi uma das histórias mais legais. E Foi. eu, como produtor de conteúdo, já vi muita história legal na Bolsa, mas foi a primeira que a gente pôde acompanhar com skin the game, né? Acompanhando e putz, isso faz uma diferença brutal até na entrega e dedicação, né? Acho que foi pouco tempo, mas não teve um fim de semana que a gente Foi não uma aula. parava para É. falar, analisar, acompanhar o que estava acontecendo. Foi uma aula. Foi algumas Foi, noites vocês até acompanharam bem de meio mal perto. dormidas. Foi, porque realmente assim, você não sabia qual era o day after. Mas eu falava às vezes com o Mateuzinho, Ed, qual é o próximo capítulo? Pô, não sei, porque entrou um comprador novo, não sei. Mas enfim, tá dinâmico o negócio. Mas foi muito bom, o final foi feliz pra todo mundo, pelo menos pra gente, né, do mercado ali, a gente conseguiu sair bem e foi bom pra todo mundo. Foi. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não tá inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.